CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Estamos no mês do servidor público e hoje nossa entrevista é com um representante de uma categoria que trabalha dentro de um sistema com problemas crônicos, incluindo superlotação e até ameaças constantes. Vamos conversar com André Luiz Santiago, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária. Bom dia, André. Bom dia, agradeço toda essa atenção e esse espaço que vocês dão às categorias para poder passar informação ao cidadão. Quantos agentes trabalham hoje nos presídios de Mato Grosso do Sul para vigiar quantos detentos? Olha, nós temos 20.838 presos no nosso estado. É a quarta maior massa carcerária do país. É um estado que é fronteiriço a dois países, Brasil, Bolívia e Paraguai. Corredor do tráfico de drogas, o que justifica basicamente todo esse número e esse crescimento superavitário de massa carcerária. E nós temos somente 1.876 servidores para cuidar de tudo isso aqui no estado. É uma situação crítica. O Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias trabalha com um número de 5 por 1, 5 presos para cada agente, e nós já extrapolamos a média de 70 por 1 aqui no estado. Números realmente preocupantes. Nesse momento, inclusive, a gente vive aí uma guerra na fronteira ali, né? Brasil-Paraguai. E a gente sabe que isso acaba impactando nos presídios também, né? Aumenta essa tensão. Sim, esse tipo de pressão, na verdade, com esse servidor, ele existe dioturnamente, né? Nós temos uma visão que tem que ser passada para a sociedade, o conhecimento daquilo que nós convivemos e trabalhamos precisa ser propagado para que a sociedade compreenda a nossa importância dentro da segurança pública. As outras polícias ficam um período com o preso, com o humilhante, e ele, no final da cadeia da segurança pública, acaba ficando conosco dioturnamente. Nós é que seguramos essa situação de pressão, de conflitos, tentativas de motins, ameaças, dioturnamente, garantindo o cidadão uma sociedade mais segura. Então, esse servidor é um herói. Nós falamos que é uma tipologia de herói anônimo, mas a partir do momento que nós podemos ir para a imprensa, podemos estar com autoridades sendo homenageados, sendo lembrados, esse anonimato começa a não existir mais. Em janeiro deste ano, um agente penitenciário foi feito refém por detentos de um presídio de Ponta Porã. Foram 10 horas de negociação. Quais são os efeitos psicológicos? Tem muito agente de licença, né? Como lidar com essa questão das ameaças de presos, né? Já que a gente sabe que eles acabam tendo contato com o mundo aqui fora de alguma forma, né? Olha, um dos motivos que nós temos lutado por condições de trabalho é justamente esse. Quanto mais condições de trabalho, menor vai ser a possibilidade de afetar a saúde desse servidor. Hoje nós temos, somente com atestados psiquiátricos, 238 servidores afastados. É um número muito alto. É uma profissão que ela é tipificada mundialmente pela Organização Mundial da Saúde como a segunda pior profissão do mundo. E isso precisa ser olhado pelo poder público, pelas políticas públicas, para que esse servidor tenha maior capacidade de enfrentamento do crime organizado, que tem crescido dentro dos presídios. E isso, obviamente, se propaga na sociedade, fora o que está acontecendo em Ponta Porã nesse momento. Por outro lado, como vocês acompanham denúncias de abusos por parte dos agentes? Quando tem alguma denúncia, né, em relação às pessoas que estão presas, como é que vocês acompanham isso também? Só especifique, as ameaças que os servidores sofrem ou o tipo de denúncia que o preso alega sofrer? Isso, porque eu digo assim, os agentes sofrem ameaças diárias, a gente sabe disso, a gente está tocando nesse assunto, inclusive, até em relação à família, né, algo muito grave. Mas quando vem uma denúncia, ao contrário, vamos dizer assim, quando é o preso que está falando, né? Olha, a nossa responsabilidade, além da segurança das unidades, é o tratamento penal. O Mato Grosso do Sul é um dos melhores estados no Brasil de resultados positivos, e isso precisa ser difundido, ser propagado. Nós temos uma média de 45 milhões de economia para o cofre público
com os trabalhos de ressocialização. Se um preso teria que ficar 8 anos e, através da ressocialização, minimiza esse prazo para 4, o Estado está tendo essa economia. O custo de cada preso no Estado é de R$ 2.100. O custo, ele inclui o significado... Custo mensal, né? O significado é o investimento feito para isolar um criminoso da sociedade. Isso inclui saúde, gasto predial, funcional, dentista, comida, alimentação, né? Advogados e tudo mais. Outros estados que têm a privatização, o custo, só para o cidadão saber, é de R$ 5.500 o custo do privatizado. E o privatizado foi justamente os locais que aconteceram os massacres no nosso país. Eles não tiveram controle de segurança das unidades, e a partir desse momento que as autoridades públicas começaram a ter uma preocupação maior para dentro dos presídios. Quando existe algum tipo de denúncia que envolva o sistema, que envolva o servidor, existem muitos procedimentos que são adotados, existem assistentes sociais, psicólogas dentro dos presídios que fazem o atendimento do preso. O preso tem a condição de fazer a denúncia e essa denúncia ela é apurada. A partir do momento que chega às autoridades, ela precisa ser apurada e tem procedimentos internos para poder fazer toda essa averiguação. Agora, André, vocês pedem que a polícia penal seja criada. Essa é a solução para que os agentes tenham mais segurança dentro dos presídios? Como isso funcionaria? Como está tramitando essa proposta nesse momento? Nós temos uma carreira de Estado. Essa carreira de Estado, todas elas vão evoluindo com o tempo. A Polícia Civil aconteceu isso, chegou até o ponto da Polícia Comunitária, a Polícia Militar, né, com a Polícia Comunitária, a Polícia Civil também teve a evolução, e nós também sempre tivemos esse tipo de trabalho de evolução. A sociedade não compreende e acha que é somente o termo carcereiro dentro do presídio. Nós temos uma função social tão importante que o sistema SIGO, por exemplo, ele é basicamente alimentado 80% por nós, que nós estamos com a massa carcerária. E isso é um dado de informações passados para todo o órgão de segurança pública do país. Nós temos também um trabalho basicamente investigativo também, que quando nós fazemos todas as averiguações diárias lá dentro, nós descobrimos crimes antes mesmo deles serem acometidos. Nós passamos isso através do Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública, o SISP, que começa a fazer uma varredura de dados e quando esse sistema integrado define informações tanto pela civil, quanto pela militar, quanto nosso, e eles têm um cruzamento de informação, é cada vez dado o nível de importância para aquele fato, e ele passa a ter um nível de importância de investigação. E isso é o que acontece, por exemplo, que está acontecendo, por exemplo, em Ponta Porã. Nós estamos atuando com o sistema de inteligência, a Secretaria Pública, em conjunto, cooperado, para poder descobrir ações, descobrir coisas que estão acontecendo e até mesmo o organograma desse feixe criminoso, né? Quem está à frente, quem manda em quem deve ser investigado, averiguado e tudo mais. Isso é um dos procedimentos que está acontecendo na fronteira, não só na fronteira, mas também na capital. Então, existem crimes que a gente ajuda a serem solucionados e alguns nós evitamos que os mesmos aconteçam, como sequestros, por exemplo. E como funcionaria a Polícia Penal na prática? O que mudaria? Ou seja, nós estamos atuando na prática e nós não temos isso como garantia jurídica. Nós unificamos todos os sindicatos do país, fizemos uma luta de 14 anos em Brasília, demonstrando às autoridades a importância de finalizar esse segmento de segurança pública, dando reconhecimento a ele, dando maior poder de enfrentamento ao crime organizado que tem crescido dentro dos presídios e que isso não era observado, não era analisado pelo poder público, mas hoje chegou ao ponto de que precisa ser observado. Existe um estudo que daqui 15 anos todo cidadão terá um parente preso, ou seja, nós temos que achar uma forma de dar eficiência ao sistema prisional. Alegam crise, na verdade não é isso, é falta de política pública. E aí, essa categoria,
que não quis só uma melhoria institucional, uma melhoria social, lutou para que se criasse a Polícia Penal no Brasil, a mais nova polícia e a maior alteração da Constituição Federal desde 88. E agora os estados precisam fazer as regulamentações criando as polícias penais estaduais. E é o que está faltando aqui no estado. Nós temos recebido homenagens de prefeitos, das câmaras municipais do estado, e eles reconhecem a importância dessa nova polícia. Um dado importante é o número de 1.000 policiais militares em desvio de função no estado, dentro das unidades prisionais, que vão voltar para as ruas, aumentando a segurança da sociedade, e a nossa autonomia vai fazer com que tenha uma eficiência maior. Mas aí usariam armas dentro dos presídios, armas de fogo? Olha, existem segmentações, setores e procedimentos. Procedimento de melhoria de segurança no raio, em procedimentos de investigação, em procedimentos de confere, a rotina necessária. Não é que vai haver todo mundo trabalhando armado dentro do presídio. Haverá procedimentos maiores de segurança. Por exemplo, um grupo de intervenção rápida. Se tiver o início de um motim dentro do presídio, nós poderemos dar uma resposta mais rápida da qual anda acontecendo hoje, que gerou já a rebelião no presídio de Naviraí. Talvez, se esse grupo rápido de 10 pessoas armadas poderia já ter evitado o massacre que teve no presídio de Naviraí. Então, são procedimentos que nós sabemos adotar. Obviamente que vai ter perímetros de possibilidade de uso de arma. Essa arma não vai ficar em qualquer setor, mesmo porque acabaria aumentando o risco ao invés de minimizando. Mas isso tudo acontece de forma responsável, capacitando todos esses servidores, delimitando esse regramento. As torres passam a ser totalmente nossa responsabilidade. Que hoje é da Polícia Militar. Que hoje é da Polícia Militar. Tem um projeto de lei, então, em relação a isso, já aqui na Assembleia? Existe um projeto de lei na Assembleia, está na CCJ, a gente tem conversado com os deputados, temos recebido o apoio de todos os deputados, eles enxergaram a importância desse projeto. É um projeto que teve 97% de aceitação da Câmara Federal e 100% do Senado. Um único projeto unânime dentro do Senado Federal. Eu quero agradecer à bancada federal do Mato Grosso do Sul e também do Senado, que deu todo esse apoio a esse projeto. Isso foi aprovado em dezembro de 2019. Então, nós temos tido um diálogo com o governo, muito próximo com os deputados, demonstrando a importância disso, a criação de uma nova polícia. Esse servidor buscou toda essa melhoria porque ele ficava entre um sanduíche. A inércia do Estado de um lado e do outro o crescimento do crime organizado dentro dos presídios, com ilícitos, lideranças, né, faccionadas, e as ameaças aumentando, e essa pressão toda fez com que esse servidor buscasse, através dele, buscasse essa conscientização no poder público. André, nosso tempo está acabando. Só para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre as visitas dentro dos presídios, né? O que está liberado, o que não está liberado, para a gente deixar, então, aqui essa orientação também. As visitas desde agosto, elas foram liberadas. Obviamente que estão exigindo todos os protocolos de segurança, comprovação de vacinação do visitante. É um visitante para cada preso. Tem o prazo de 15 dias que tem que ser obedecido após a última dose da vacina. E não é permitido visita íntima, nem entrada de mantimentos ou algo do tipo. Isso acaba amenizando o clima dentro das unidades penais, demonstra a nossa preocupação também na questão social. É isso que eu ia te perguntar, se estava tendo algum impacto também, né, por conta dessas restrições, até para evitar que entrem com coisa que não pode. O sindicato exige agora que esse retorno, a partir do momento que volte com mais regramentos para manter a garantia de segurança, pela falta de efetivo no nosso estado. Eu quero lembrar também a questão dos remanescentes, que o sindicato tem apresentado junto ao governo nas nossas tratativas. Que são pessoas que passaram em concurso público, né? Estão aguardando. 240 famílias, mesmo porque com o aumento de atribuições que nós vamos passar a ter, atribuições policiais no estado todo, ele faz com que tenha necessidade de chamar todos esses profissionais que querem entrar no flanco. E só lembrando, então, que o ideal é que a gente tivesse um número aí de 1 agente para cada 5 presos. Né? E hoje aqui no estado, 1 agente cuida de 70 presos.
Uma coisa importante de ressaltar para a sociedade, que muitas vezes o cidadão pergunta por que o ilícito entra dentro das unidades prisionais, por que acham-se tantos e tudo mais. Celular, né? Problema Primeiro crônico. que o que nós recolhemos, o que nós aprendemos, não é dado publicidade, é um número muito maior, que é o trabalho que nós fazemos diariamente. Nós temos a unidade máxima de Campo Grande, que tem 12 agentes no plantão, são 2.700 presos. Chega ao ponto de ter um agente para cuidar de 900 detentos. Como que você vai controlar humanamente toda essa situação de entrada de ilícitos que a cada vez mais eles se modernizam? Tem a questão dos pombos, porque aqui o complexo da Quilha é dentro de setor urbanizado, que é quando o preso chega debaixo da torre e joga todo esse ilícito para dentro. E nós temos também situações de drones, que é a situação que acontece principalmente em Dourados, uma região próxima do Paraguai. Eles têm acessos a drones caríssimos e levam o ilícito basicamente no setor onde eles querem, dentro do presídio e tudo mais. E um agente para cada 900, com um apito e uma caneta, não tem como humanamente fazer todo esse enfrentamento. Por isso, da necessidade da capacitação desse profissional, da qualificação dele. E isso a sociedade precisa compreender. André Luiz Santiago, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Muito obrigado pelo espaço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.